Fala, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do canal do Casal Convida. Antes de começar, você já sabe, eu vou pedir para você se inscrever nesse canal se ainda não é inscrito, deixar o seu like, deixe o comentário, manda pro seu amigo. Manda pro inimigo, converter ele também. E galera, hoje a gente está com um casal aqui, que a gente conhece há pouco tempo, mas quando Jesus conhece pessoas do nosso caminho, pouco tempo parece uma vida toda. Amém. E a gente meio que conheceu um pouquinho da história dos dois, mas a gente vai saber hoje profundamente, que é o Douglas e a Malu. Queria que vocês se apresentassem aí pra galera. Como é que é o Vieira? Prazer, pessoal, meu nome é Douglas, sou casado com a Malu há um ano, casamos em abril do ano passado. Sou pai do Davi, pai da Giovana, e eu trabalho meio tempo no meu dia junto com a Malu, trabalho meio tempo numa multinacional. Olá, tudo bem? Eu sou a Malu, Maria Lúcia, conhecida como Malu, casada, o Douglas falou, né? A gente tem um ano aí de casado e tem um filho, né, chamado Davi. A minha enteada Giovana, de 3 anos, e estamos aqui, prontos para que o Senhor tem a nos proporcionar nesse dia de hoje, nessa tarde maravilhosa. A gente que agradece vocês terem aceitado o convite, estar participando com a gente hoje, né? E a gente meio que começa aqui com um clichê, né, cara? O canal hoje é um canal 100% de evangelização, né? E a Malu também tem uma empresa, né? Que chama Delícias da Malu, né? Bolos saudáveis da Malu. Não apresentei. É que é delícia. Bolos saudáveis da Malu. Come em casa, as famosas de casa são as mulheres, né, Douglas? Diz que o dono do gado que engorda, né? Realmente, é uma delícia. É uma delícia. Os produtos são muito bons, a gente deixou até um bolo aqui que ela trouxe para nós de presente na mesa. Malu, como eu sei que foi você que veio aí, gente, do berço cristão, né? O Douglas, a gente sabe que teve esse período aí de um ano para cá. Queria que você contasse um pouquinho da sua trajetória. A gente sabe que a do Douglas a gente vai acabar se aprofundando mais, né? Quem nasce no berço cristão, né? A gente cresce dentro ali do meio, tem as histórias, né? Mas sempre a pessoa que é catada por meio do caminho, a história acaba sendo mais longa, né? Então eu queria que você falasse um pouco da sua história, da sua vivência com Jesus, né? E depois a gente passa pro Douglas para ele contar. O que você fez de mudança na vida dele? Na verdade, eu não nasci no berço cristão. Não nasci no berço cristão. Quando foi em meados de 2002, eu passei aí na igreja com o pessoal do serviço que eu trabalhava anteriormente. E foi lá, em 2002, que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Até então, a minha mãe, ela ia, né, na igreja evangélica, porque a família dela era evangélica, mas assim, ela não era firme na igreja. Ela fazia umas visitas. Ela fazia as visitas, minha mãe fazia as visitas na igreja. E o meu pai era daquele católico roxo. Católico, mas católico roxo mesmo. E foi quando meu pai, por um problema sério de saúde que ele teve, a minha mãe foi buscar por ele na igreja. E foi na onde que ele aceitou Jesus. E com isso, eu passei aí para a igreja também, em busca por ele, né? Em casa, eu passei, no caso, sou eu, meu irmão, minha irmã, mas no caso eu passei aí, com o pessoal do serviço que eu trabalhava, passei aí, aceitei Jesus também. Então, meu pai hoje, né, hoje ele é presbítero na igreja que ele congrega, como se fala, né? Não foi por amor, ele foi pela dor. Né? A maioria, né? 90% dos casos. Ele foi pela dor, mas assim, hoje ele é até assim, aquela pessoa, sabe, assim, que segue a doutrina, segue tudo da igreja. Fervoroso. Fervoroso. É aquele religioso mesmo, entendeu? Assim, que é o jeito dele, é o jeito que ele segue, então tá perfeito. E a minha mãe, ela foi para buscar por ele e tal, ficou um tempo lá com ele, só que a minha mãe hoje congrega, né? E o meu pai hoje ele é assembleiano,
E minha mãe, ela congrega em uma outra igreja também que é pentecostal. E fui, né, pra igreja, aceitei Jesus com esse casal de amigos. Casal de amigos não, com vários amigos. E fiquei um tempo na igreja. E cheguei a... Não tinha me batizado, só aceitei Jesus. Foi quando... Eu sou uma pessoa assim, que... Tudo que eu profetizo, fala que a nossa boca tem poder. Tudo que eu profetizo, assim, quando eu coloco, depositar na fé, as coisas acontecem. E foi quando eu me lembro que, mais ou menos final de 2004, eu falava assim, que eu ia casar, que Deus ia preparar um marido para mim, tal, que me acompanhasse para a igreja, enfim. Dei um ano falando, final de 2005 eu ia casar. E casei no final de 2005, né, e casei na igreja evangélica, falei pro meu, sou viúva, né, há 4 anos, e falei pro meu pro meu falecido marido, você vai casar comigo, mas eu sou evangélica, e você vai comigo pra igreja, tal, assim, eu coloquei como se fosse uma imposição, sabe, uma imposição que eu coloquei. E ele passou aí comigo pra igreja, por livre e espontânea vontade, foi e tal, só que porém ele não tinha aceitado Jesus, porque a igreja que nós congregávamos antes não obrigava você a aceitar Jesus, ele só ia comigo. E quando foi em 2007, ia ter um batismo, eu falei, eu vou me batizar, você quer ir batizar comigo? Ele não. Eu fui, me batizei em 2007, ele não, e continuou comigo na igreja, e aí, quando foi meados de 2014... para 2015, meu filho, né, eu fui mãe em 2012, o meu filho já estava com quase 3 anos, e nós mudamos, né, de igreja, eu com ele, a gente saiu da igreja que nós estávamos, fomos para uma outra igreja, e lá o pastor, foi conversando com ele, foi conhecendo mais a fundo a nossa história, e eu comentei com o pastor, falei, pastor, ele não é batizado. Aí o pastor, como assim? Tá com você na igreja há 9 anos e não é batizado? Eu falei, e outra coisa, não aceitou Jesus. E aí o pastor pegou e falou pra ele assim, mas como assim? Ele falou, eu aceitei Jesus sim, eu fui na igreja com ela, eu já aceitei Jesus, eu só não fui lá na frente. Falei, né? Eu só não falei, entendeu? Então, o pastor falou, vai ter um primeiro batismo, que essa igreja que eu congregava, ela veio de Cruzeiro pra cá. E aí o pastor falou, vai ter um batismo e eu gostaria muito, se Deus tocasse no coração, se batizasse. Eu vou me batizar. E ele se batizou em 2015, ele batizou em 2015, se batizou, e aí ficou lá comigo na igreja, e... Então, assim, tudo que a gente colocava, assim, eu sou uma pessoa assim, que eu sempre falava, olha, você tem que fazer mais isso, mais aquilo e tal. Ele não fazia porque ele... tipo assim, que ele queria. Às vezes ele fazia, eu sentia que era como se fosse uma obrigação para me agradar. Você entendeu? Para me agradar, porque a família dele toda era católica. A família dele era católica. Então ele fazia como se fosse uma obrigação, não sentia do fundo, mas estava ali comigo. Você entendeu? Não era do fundo, eu não sentia que era do fundo, sabe? Isso que ele fazia, mas ele estava ali, era uma pessoa boa que me ajudava, fazia as coisas para mim, era um paizão pro meu filho. E porém, né, quando foi, né, em 2019, ele veio a falecer. Eu já tinha a minha empresa, quando eu comecei a minha empresa, eu trabalhava numa CLT multinacional. Quando foi em 2014, eu fui desligada e sim, eu já era, né, da igreja, participei de uma campanha na igreja da minha mãe e fiquei muito mal, porque eu era acostumada com o meu salário, ter a minha vida, então assim, eu não sonhava em empreender, sabe? Jamais sonhava em empreender. E o Davi tinha uma babá, meu filho, porque eu trabalhava o dia inteiro, e eu falei, não vou te dispensar, você vai ficar comigo, porque eu vou procurar serviço fora. Enfim, procurava fora, e às vezes o salário era baixo, às vezes não passava, e foi quando eu peguei todo o meu valor, investi em pós-graduação, fui estudar, fui fazer inglês, porque eu queria trabalhar fora. Eu não me via trabalhando para mim. E foi quando que eu saí em 2014, eu entrei na pós-graduação. Quando foi em final de 2014, a minha professora de inglês, levei um bolo para ela. A minha professora falou, por que você não trabalha com bolo? Eu falei, não vou trabalhar com bolo.
Eu tô formada. Eu era preconceituosa. Sim. Assim, formada. Trabalhar com bolo, imagina. Minha professora, mas olha, quando eu fiquei desempregada, eu trabalhei com bombom. Falei, imagina, trabalhar com bolo. Que isso? Eu formada, falando inglês, não é capaz. O orgulho falava alto. O orgulho falava muito alto, exatamente. E aí foi quando o nosso querer não é o querer do Senhor, Sim. né? E eu comecei a fazer os bolos. Comecei a fazer, na época eu fazia bolos com glúten normal, eu sempre gostei, desde pequena, na minha família, sempre a minha mãe me ensinou a fazer bolo, então sempre eu que fazia os bolos da família. E aí eu trabalhava quando eu comecei, né? Eu falei, poxa, que nome que eu vou dar? Aí eu tinha um ex-gerente meu que gostava muito do meu trabalho, que foi desligado lá na antiga serviço que estava, ele me deu o nome de Malu. Falei, nossa, vou pôr bolos de Malu, porque ele me chamava só de Malu, e o meu nome era Maria Lúcia, mas era Mari. Falei, Aí foi o único que chamou de Malu. Foi o único que chamou de Malu. O nome é agradável. Me chamou de Malu, falei, vou dar o nome de Malu. E aí foi quando eu falei, bolos da Malu. E fazia bolo com glúten, bolo com farinha integral. E as receitas eu inventava. Tudo, eu inventava minhas receitas. Eu pegava as receitas de bolo lá nos canais, falava, vou fazer a minha receita para ver se dá certo. E nisso foi dando. Fazendo as minhas receitas. Foi quando, em 2015, falei assim, vamos entrar se é para entrar no empreendedorismo, vamos entrar, mas eu entrei meio de brincadeira. Fui lá no Sebrae, me cadastrei, abri um CNPJ pra mim, falei, vamos ver, vamos fazer uns cursinhos básicos, vamos ver o que dá. Comecei, só que nisso que eu comecei, eu não tinha nada, não tinha investido, assim, porque eu tinha investido na minha pós-graduação, só que assim, o retorno era muito baixo, muito baixo, muito baixo. Falei, vou trabalhar fora ainda, mandava currículo, cansei de mandar currículo. Foi quando uma multinacional, o qual eu almejava em trabalhar, eu tinha sido chamado já 3 vezes, e 2 vezes. Na terceira vez, eu fui lá, fiz o teste, passei. Fiz todos os testes, passei. Ela pegou e falou pra mim assim... já tinha começado com os bolos. Aí conversei com a gestora pegou e falou pra mim, olha, dentro de 20 dias a gente vai te ligar pra você trazer a documentação. Só que nesses 20 dias, eu descobri o autismo do meu filho. Nesse intervalo eu descobri que ele foi diagnosticado com autismo. E eu peguei, e assim, eu queria muito trabalhar, ele estava indo com a babá, mas o meu coração ficou triste, né? A minha cabeça estava lá pensando que eu ia trabalhar, ia ter um salário bom e tal, mas eu peguei e falei assim, a única coisa que eu falei, Senhor, o teu querer não é o meu, a tua vontade não é a minha, faça a tua vontade sempre em minha vida e não a minha. A vaga que eu estava concorrendo foi cancelada. Aí dali eu fui entender. Amém, Senhor, entendi. Não é para mim trabalhar mais para as pessoas, é para mim trabalhar para mim. Vai ser dolorido o processo? Vai. Mas eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. Amém. Passar pelo processo. Então foi necessário eu passar por esse processo, quebrar meu orgulho, porque eu era uma pessoa assim que eu sou um pouco vaidosa, gosto de me vestir bem, gosto de maquiagem. Então eu ia trabalhar, cada dia era uma roupa, era salto, maquiada. Eu trabalhava na parte administrativa, então assim, Deus veio e me quebrou toda, sabe? Hoje eu trabalho assim, com cozinha, uso touquinha, entendeu? Vou de chinelo não, porque a gente tem o nosso material, nosso uniforme, mas se for necessário de chinelo, eu vou, entendeu? Assim, não ligo mais assim, maquiada, somente quando eu saio mesmo, mas não ligo mais para maquiagem. Então, Deus precisou tirar isso de mim para quebrar o meu orgulho, né? Porque o orgulho meu falava mais alto. Imagina trabalhar com um bolo formada, você entendeu? Sim, é difícil aceitar, né? É difícil aceitar. Mas o cargo que você trabalhou, né? Entendeu? Então, Deus me quebrou. Hoje, assim, eu amo o que eu faço. Todas as receitas são de minha criação. Todas. E assim, é incrível que eu vejo assim, né, algumas pessoas nos canais de YouTube, internet falando, poxa, como que vocês têm as ideias? Eu durmo, falo, Senhor, eu quero uma ideia, no outro dia eu acordo, invento, entendeu? Vou lá, vou ver se vai dar certo. E vou e coloco. Deu certo, faço acontecer, entendeu?
E assim, e aí foi quando, né, eu tava já trabalhando pra mim, e aí em 2017 comecei a fornecer, as lojas começaram a entrar em contato comigo, eu tava na cozinha do meu apartamento, minha mesa da sala, o quarto, eu fiz tudo de estoque, minha mesa da sala era cheia de bolo, nisso as nutricionistas foram conhecendo o meu trabalho, começou a indicar para os pacientes, então o pessoal batia lá no meu antigo apartamento, batia para comprar, atendia todo mundo, e foi quando as lojas, tal pessoa indicou você, tal pessoa, eu quero o seu produto, e eu começava a trabalhar 8 horas da manhã e até 11 horas da noite, no outro dia cedo, tá lá, embalando os bolos para mandar para as lojas. Aí nisso meu pai veio me ajudar, a minha ex-sogra veio me ajudar, aí peguei a minha sobrinha para me ajudar, todo mundo começou a me ajudar, e assim, a gente todos os dias trabalhava, aí eu sentia dificuldade, deu sozinha, peguei a moça que tá comigo até hoje para trabalhar comigo, falei, eu vou precisar de você, mas ela tinha medo, eu falei, eu te ensino todo o meu início, ensinei tudo passo a passo para ela de como que era, tanto que ela tá comigo até hoje, e a gente foi ia fazendo os bolos, aí as lojas, chegou em março de 2017, foi aumentando as lojas, falei, poxa, aqui não dá mais. E aí meu pai falou pra mim, filha, tem um espaço em cima da minha casa, se você quiser, você se reforma. Então tudo que eu ia pegando, eu investindo, fui lá, em 6 meses, em março de 2017, a gente reformou tudo lá em cima da casa do meu pai, fomos pra lá. Em agosto de 2017 não tava dando mais lá. Já tinha comportado o espaço, e aí foi quando meu tio, ele tava indo embora para Belo Horizonte, ele falou, filha, tem a minha casa, se você quiser eu alugo para você. Eu peguei e falei assim, tá bom, tio. Então é o espaço que eu estou lá até hoje, na casa dele, que eu trabalho atualmente. E assim, as lojas hoje que eu forneço... A casa virou fábrica. Virou uma fábrica. E as lojas que eu forneço hoje, assim, é tudo realmente indicação de clientes, de nutricionistas que vai indicando. E eu trabalhava assim, aí comigo, tava eu já trabalhando, já tava mais 6 meninas trabalhando junto comigo, mais o meu pai e mais o meu primo. Trabalhando, a gente produzindo. Produzia, todo, assim, sempre produzindo. Fui ensinando, entendeu? Cada uma o processo em si, como que era. E aí que Deus foi me abençoando, falando, aí ó, você querer empreender, você acabou empreendendo e tá empregando mais pessoas, né? E foi quando, passei por provas dentro da empresa, porque muitas provas, vigilância sanitária bateu lá por denúncia, queria me tirar... começa a incomodar, né? Começa a aparecer muito no mercado, então, começa a incomodar. Queria me tirar do local que eu estava, sem sentido, sem lógica. Foi quando, eu sou uma pessoa assim que eu oro muito. E aí foi quando a vigilância bateu lá, falou, você não sabe que o local que você não pode, tem que um espaço maior, e eu falando, mas não é o momento de eu sair daqui ainda, eu sei da minha capacidade, mas ainda não é o momento para mim sair daqui. E a vigilância falando, não, eu te dou tal data para você sair daqui. E eu ajoelhei, comecei a orar, falei, Senhor, não é ninguém vai me tirar daqui, se o Senhor vai me tirar daqui, quando for para mim para um lugar melhor, sim, mas se for da permissão do Senhor, não é o homem que vai me tirar daqui, é o Senhor. Aí passou 2 dias, ela me liga falando que ela tinha conversado com o contador e que poderia ficar onde eu estava. Que poderia ficar onde eu estava. Então, assim, eu sou uma pessoa que tudo o que eu faço hoje não é por mim, é para Ele, é para agradar a Ele. Porque, assim, eu quero que os meus produtos chegam hoje, eu falo assim, Senhor, meus produtos chegam na mão das pessoas, quero que as pessoas sentem o sabor, sim, do produto, que é um produto com qualidade e com sabor, mas sinto o principal, a essência do Senhor. E tudo que o Senhor colocou nas minhas mãos, que chega até essas pessoas, para essas pessoas serem abençoadas através dos meus produtos. Porque o que eu tenho não é meu, é o Senhor, porque foi o Senhor que me proporcionou, foi o Senhor que me abençoou. Então é do Senhor, a minha empresa não é minha, ela é sua. Eu falo que a minha casa não é minha, é dele. O meu marido não é meu, é ele que me abençoou. O meu filho foi ele que me abençoou. Então tudo que eu tenho hoje é resposta de oração
e que o Senhor está me abençoando, porque eu entrego toda a minha vida para Ele, entendeu? Entrego, todos os dias, se for preciso, entrego, Senhor, faça sempre o teu querer e não o meu. Então, foi quando, em 2019, o pai do meu filho, né, por uma trágica de não cuidar da saúde em si, ele teve um infarto na minha frente, na frente do meu filho. Então, assim, e o mais interessante, Marcos, porque assim, a gente em si era casados, mas a gente não tinha assim, a gente se respeitava muito um com o outro, mas não era aquela ligação afunda de marido e mulher, sabe? Porque eu não tinha senha da conta dele, eu não tinha nada, entendeu? Cada um era individualizado. Eu cuidava das contas, ele cuidava das contas, mas era individualizado. Tanto que quando ele faleceu, até hoje, ainda no momento... Aquele casal, né? Você tem o meu, tem o seu. Isso. Você paga a sua parte, eu pago a minha. Entendeu? E assim, tanto que quando ele faleceu, até hoje, né? Eu não sei se é o caso de falar aqui ou não, o inventário ainda não saiu porque eu tenho um filho de menor. Então, por eu não ter acesso a nada, tá tudo preso. Você não consegue mexer em nada. Você não sabe sair de nada, não consegue movimentar nada. Não se movimentar nada. Quando não sai inventário. Entendeu? Tá tudo parado. Por quê? Porque... Se não tiver dinheiro guardado, tá lá. Entendeu? Porque tava tudo lá. Seu filho tem que ficar maior de idade pra conseguir? Pra pegar? O inventário, sim. Não, assim, o inventário, quando o juiz libera, certo? É o que o juiz define. Mas por ele ser de menor, o juiz segura. É mais demorado, entendeu? É mais demorado. É um jeito de proteger. Exato. Porque, teoricamente, o juiz pensa que vai liberar, os pais que vão mexer, e acaba com o dinheiro cada menino. Exatamente. Aí fica enrolando. Então, assim, tá tudo preso lá. Então, assim, aí eu peguei e falei assim, o senhor não vai me deixar desamparada. Porque, É bom assim... que você já não precisava mesmo, né? Porque já era tudo separado, né? Então, assim, o senhor me deixar desamparada. Então, assim, consegui dar conta de tudo, porque, assim, eu era uma pessoa, assim, que dependia muito dele. Porque como eu tinha minhas contas, mas eu dependia dele, assim, pra dirigir, pra fazer isso, pra fazer aquilo. Ou seja, eu me via assim, falei, poxa, eu vou ter que fazer tudo sozinha. Viajar pra longe de carro, jamais eu faria isso. Então, assim, Deus foi me dando forças para poder... A gente tinha uma viagem, ele tinha deixado uma viagem paga para mim, para ele e para meu filho, pra gente viajar no início do ano. E eu falei, meu Deus, vou viajar 7 horas sozinha de carro e fui. Fui viajar, eu e meu filho. Né? O meu cunhado, claro, foi comigo, mas na frente, dirigindo o carro dele, mas eu fui. Você foi acompanhando. Eu fui acompanhando, mas eu fui, não deixei de ir. Então, eu comecei a seguir minha vida, assim. Foi muito assim, como é que eu posso dizer... Eu senti bastante no começo porque eu era dependente dele. Eu tinha minha independência financeira, mas eu era dependente dele para muitas coisas. Porque, assim, as contas de casa, ele que bancava tudo. Então, eu tive que pegar e... Ele fazia a parte de homem, fazia a parte de homem. Misturava as coisas, né? Entendeu? Então, eu tive que fazer tudo isso. Pegar todas as contas de casa, colocar. Eu falei, poxa, agora é tudo para mim. Vamos lá, vamos fazer. Se é para fazer, vamos fazer. Entendeu? Então, Deus não foi me desamparando. Fui conseguindo dar conta de tudo, E aí foi quando, né, assim, eu sou uma pessoa que os meus pais, por mais que quando ele não era cristão, eu nunca fui de balada, nunca fui de curtir balada, porque o meu pai, ele sempre tinha medo da noite, da madrugada, então meu pai sempre, tipo, queria mais a gente perto dele, protegia. Então eu não era uma pessoa de balada, de sair curtindo, e eu falei, poxa, eu e meu filho agora, né? E aí eu só falei assim, era muito recente? Era, mas depois de 4 meses que ele, né, tinha falecido, eu só comecei a orar a Deus. Falei, Senhor, meu filho precisa de um pai. Meu filho precisa de... Eu sou uma pessoa que eu não gosto. Uma figura de homem, né? E a mulher, né, no seu caso, viúva, com filho, enfrenta muita dificuldade. Enfrenta. O homem com filho é mais fácil do que a mulher com filho, né? Porque a mulher, ela normalmente, quem carrega ali, né, a responsabilidade de cuidar é a mulher, né? Exato. O pai deixa com a mãe, pega uma vez a cada 15 dias, né? Dependendo do pai, nem pega. Exato. E acaba que o homem fica mais leve, né, cara? Fica mais leve. É difícil hoje você ter pais separados que o pai é pai, né? Sim. O mundo hoje tá assim, né, cara? Na verdade, hoje dentro de casa, pai e mãe já não é mais pai e mãe, né? Põe gente pra tomar conta, por causa da correria, não dá atenção... raramente senta com o filho para brincar. Atribui educação. Você imagina separado, né? É uma dificuldade. E a mulher, quando ela fica viúva, que tem um filho, ela é outra barreira, né? Que precisa quebrar. Sim.
E é só Deus mesmo pra direcionar, né? E aí foi quando eu comecei, né, a ajoelhar, né? Até então, quando ele faleceu, eu não voltei para o meu antigo apartamento, porque ele faleceu em casa. Estava morando com meus pais e, ao mesmo tempo, com a minha ex-sogra, que ela morava do lado da casa da minha mãe. Então eu ficava lá. Eu não quis voltar mais pra lá. Eu não quis nem ir lá. Você ficava na casa da mãe e na casa da sogra. Da sogra. Oi, Cris. Boa tarde. Hoje nós vamos servir para vocês uma fraldinha com alho convidado. Eita, sabe, eu conheço, ele é bom, hein? Ele é bom. É tudo que o Douglas gosta, né, Douglas? Imagina. Chegada no alho confitado, a primeira vez eu falei, que alho que é esse aí? Bom demais, né, cara? Muito bom. Licença. Valeu. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Curte, compartilha no canal. Todo mês só se inscreve no canal, pra mim tá fácil. Canal. Galera, se você tá gostando, curte, comenta, compartilha. E se inscreve no canal aí. O melhor custo-benefício em produtos de limpeza da região você encontra na Ecoville. São todos os produtos extremamente cheirosos e super concentrados, que devem ser diluídos em água garantindo o máximo rendimento. Além de encontrar tudo o que você precisa para manter a sua casa limpa, como essas lixeiras feitas com material especial para não estragar com sol e chuva. Aqui na Ecoville, com certeza você vai encontrar o melhor produto que se encaixa na sua necessidade, com garantia e qualidade. Qualidade e sabor são prioridades aqui na Rock Point. Se você está procurando a melhor hamburgueria da cidade, acabou de encontrar. Apenas os melhores ingredientes, preparados com todo o carinho do mundo, com opções para todos os gostos, dos clássicos aos mais ousados. Com certeza a Rock Point tem um lanche ideal para você. Além de uma variedade de bebidas para acompanhar esse momento incrível que vai te deixar com água na boca. Lanches super bem recheados que vão te causar sensações indescritivelmente boas. Na Rock Point você também vai encontrar uma série de sobremesas sem iguais. Tudo isso em um ambiente super aconchegante e mega confortável. Corre para conhecer a Rock Point. O grande propósito da BeOne é ajudar pessoas a alcançarem um novo estilo de vida, fornecendo suplementos de qualidade e proporcionando saúde e bem-estar. O principal objetivo é entregar uma suplementação equilibrada e saudável, promovendo maior disposição física, entregar melhorias na qualidade do sono e saúde mental. Com esse propósito, a BeOne desenvolveu suplementos alimentares com base em ativos inovadores e de altíssima qualidade, oferecendo aos seus clientes melhorias visíveis em seu dia a dia. A BeOne é uma empresa sólida que investiu muito em estudos, desenvolvimento de pesquisas e tecnologias inovadoras, com pesquisadores atuantes que buscam incessantemente na ciência ativos que melhoram a qualidade da vida humana. A sua saúde é o propósito da BeOne. Foi quando eu comecei a ajoelhar e pedir oração, Senhor, restitui uma família para mim. E nessa época eu estava já, né, na IC e era o ano da restituição, né, que é o ano quando vira, que é a semana da virada. É essa semana que eu falei. É a semana da virada, a semana da virada, e era o ano da família. E foi assim. Foi quando eu peguei e falei assim, ao mesmo tempo, eu falava, Senhor, é o ano da família, mas eu tô sem família, eu tô com meu filho, né? E foi quando eu comecei a orar e falar assim, Senhor, restitui minha família. Eu sei que é recente, mas só o Senhor conhece meu coração, só o Senhor sabe do que eu estou enfrentando. Então, restitui minha família. E foi quando, foi em janeiro, virou o ano em janeiro. O Douglas, ele era o meu cliente. Ele começou sempre quando eu fazia algum post, ele mandava no Instagram assim, sempre com muito respeito, nossa, você tá muito bonita. Nossa, essa roupa sua tá legal. Ele sempre falava assim. Era cliente, era fã. E aí ele falava e eu só, tipo assim, mandava o joinha, mandava a mãozinha, eu não conversava com ele. Sendo empresária educada. Hã? Sendo empresária educada. Sendo cliente tem que dar atenção. E aí foi quando eu peguei, falei assim, poxa, eu vou sair da casa dos meus pais, eu quero fazer minha vida com meu filho, tá na hora. Foi quando eu perguntei pra ele assim, eu falei assim, amigo, nem tinha conhecido, nem sabia o nome dele. Eu falei, amigo, você não conhece um corretor pra me indicar, não? Moro com meus pais e tal.
Você já soube da minha história, então eu tô querendo ir pra um local pra fazer o meu cantinho pra mim com meu filho. Ele me indicou uma pessoa que era um corretor. E aí eu peguei e falei, obrigado, vou entrar em contato. Eu falei assim, qual é o nome do amigo? E aí ele falou, Douglas. Eu falei, prazer. Aí eu peguei e falei, o que você faz da vida, amigo? Aí ele pegou e falou, eu trabalho, tá, uma multinacional, não sei o quê. Aí ele falando assim pra mim, eu quero muito comer dos seus bolos, tal, final de semana. Eu falei, eu não trabalho no final de semana. Eu já cortei ele. Aí ele pegou e falou, poxa, que pena, né? Ele perguntou onde que era a minha fábrica. Eu falei, ele falou, não, eu jogo bola pertinho de você, mas jogo final de semana. Eu falei, me desculpe, mas eu não vou te atender final de semana porque eu não trabalho final de semana. Deixa eu descansar, eu fico 12 horas trabalhando todo dia. Eu falei pra ele, não, esquece. E aí foi quando eu peguei e comecei a conversar. Eu falei assim, né? Fui fazendo umas perguntas pra ele e tal. E foi quando ele me chamou, ele falou assim, a gente tava conversando já há um bom tempo, ele me chamou para um café, peguei e falei assim, vamos para um café, ele me convidou para um café bem requisitado lá de São José, e a gente se encontrou, e dali a gente não se desgrudou mais, e aí eu comecei a falar assim, tá, Senhor, se realmente for para mim, fui vendo como que ele era, até então o Douglas era uma pessoa que não acreditava em Deus. Ele falava que Deus era o universo. Ele falava que Deus era o universo. E assim, eu falava, né, da onde que eu era. Aí teve um dia que do nada ele mandou uma foto, olha onde que eu tô correndo. Ele tava em frente à igreja da cidade, correndo na Via Norte. Lá na Via Cambuí, ele correndo e falou, olha aqui, eu tô tirando foto do fundo. Eu falei, amém, senhor, será que o senhor tá agindo? Ele correndo lá na frente da igreja. E a gente, né, se conhecendo. E aí foi quando nós estávamos juntos. Foi tudo muito rápido, sabe, Marcos? Nós estávamos juntos há 2 meses. Foi quando eu falei pra ele assim, olha, eu consegui... Porque assim, a casa, hoje o apartamento que eu moro, foi tudo muito rápido. Eu aluguei, assim, o meu eu nem cheguei a colocar pra alugar. Eu fui levar o carro pra poder fazer a revisão na concessionária. E lá, uma moça me ligou, o dono da concessionária, o vendedor da concessionária escutou eu falando, você tá alugando apartamento e tal? Eu falei, tô. Aí ele pegou e falou, você não aluga pra mim? Eu falei, como assim? Ele, não, eu tenho minha filha, minha esposa e tal. Não precisou nem correr atrás. Nada. Foi tudo muito rápido. Eu aluguei. Eu aluguei muito rápido. Falei, poxa, eu aluguei. Falei, me dá um prazo? Porque eu tô com meus móveis tudo lá. Ele falou assim, até quando? Eu falei pra ele, até dia 20 de março, pode ser? Isso foi final de janeiro. Foi dia 20 de março, pode ser? Ele pode. Me mudei dia 20 de março. E assim, eu saí eu tava num bosque dos eucaliptos e passei em frente de onde eu moro e lá não aluga. Eu passei lá, fui lá perguntar, eu falei, você não aluga pra mim e tal? Eu tenho um apartamento que eu tô alugando, tá me pedindo data. Ela pegou e falou assim, não tenho de 3, tenho de 2 dormitórios, vamos lá pra você conhecer. Eu falei, mas você vai me alugar? Ela, vamos lá pra você conhecer. Fui lá pra me conhecer, ela, você gostou? Gostei. Então eu alugo pra você. Ele não alugava, ele só vendia. Só vendia. E aí eu peguei, porque pra mim, onde eu moro hoje, pra mim eu achava assim que era, olha a crença de não merecimento. Sim. Que era impossível morar ali. Era uma coisa fora do que era uma que coisa da minha realidade, porque era um condomínio que tem tudo tal, eu achava que era fora da minha realidade. Entra a crença de não merecimento. E aí foi quando eu peguei e ela pegou e falou assim, você precisa dessa documentação, tal. Fui lá. E já fui rapidinho e me mudei dia 20 de março, conforme a data que eu coloquei pra ele. Ele se mudou no dia 20 à tarde e eu me mudei dia 20 de manhã. Você saiu, ele chegou. Ele chegou. A importância de colocar data no entendeu? E aí foi quando assim, eu já tava recente lá, eu já tava com o Douglas e a gente já tava praticamente 1 mês e pouquinho. Quando eu completei 2 meses ali onde eu estava, eu falei pra ele assim, olha, me mudei pra cá, tal, você quer passar a morar comigo? Aí a gente divide parecendo ali. Quer passar a morar comigo? A gente divide as contas, tal. E aí ele pegou e falou assim, você tá falando sério? Eu falei, então, vamos se conhecendo. E aí foi quando a gente tava com 2 meses, a gente passou a morar junto. E a gente tava em célula. Até então, eu morar junto, porque eu sou uma pessoa assim que
era da igreja já. Falei, poxa, vou morar junto sendo da igreja, isso não é certo. Mas foi na hora que eu conversei com o meu líder de célula, eles falaram assim, olha, você tá conhecendo e tal, a gente sabe que não é o correto, mas faça o que Deus tá falando pra você fazer. Faça com o coração dele, né? Pandemia também, né? E tinha a pandemia, foi bem na pandemia. E o mais legal de tudo, gente, eles se conheceram no mesmo período que eu e a Mirelle conheceu. Vocês foram morar junto, mais ou menos no mesmo período que eu e a Mirelle fomos morar junto. Então, pra você ver como é doido as histórias, né? Como Jesus vai conectando as histórias, né? E eu vejo hoje, assim, todas as pessoas que hoje a gente conhece e as pessoas que a gente... Porque quando é Jesus que direciona, assim, falei isso agora aqui no começo, né? Você se conhece há 2, 3 dias, já parece que é uma eternidade, né? E parece que já é uma vivência, parece que até de espiritual, para falar bem a palavra certa, né? E a gente se conectou muito rápido, né? Então, o gostoso de você entregar a sua vida para Jesus, porque ele põe as pessoas certas na hora certa, no momento certo, pessoas que têm ligação de história de vida, né? Sim. Hoje a gente está cuidando dos dois aí também na área da saúde, né? Verdade. Galera, vamos lá almoçar? Vamos. Pra gente finalizar e contar essa parte aí. Vamos. Só pra vocês entenderem. Se ela tivesse desistido da empresa dela, o Douglas não tinha encontrado ela. Verdade. Então você vê como Mas realmente... eu não pensei, né, amor? Como realmente... Quando é propósito, quando Deus está trabalhando, até a parte do seu falecido marido, que as contas eram separadas, Deus já estava te preparando para o momento que ele ia tirar ele e colocar outra pessoa. Porque se tivesse tudo organizadinho, você ia sentir mais falta. Ia ser mais difícil, né? Exato. Então é tudo direcionamento de Deus. Vamos lá almoçar? Vamos. Aí a gente volta para terminar essa história linda. E aí, o que vocês me falam? Gostaram do almoço? Muito bom. Bom, né? Carne com qualidade, batatinha, ó, no ponto. Vamos vir aqui na rodízio? Opa, com toda certeza. Tem o nosso casal aqui, ó, de coach aqui que faz a medida certinha aqui do almoço, então tem que seguir. E aqui você pode vir comer, que não fura dieta. É carne? É carne sem proteína, sempre bem-vindo. Galera, vocês devem ter acompanhado aí que a gente entrou um novo patrocinador com a gente, né, a nutracêutica B1, e eles mandaram um presentinho pro casal. Apesar que a gente começou a divulgar os produtos, eles compraram. Antes de saber que a gente ia presentear eles aí com o kit da B1. E eles já adquiriram o produto, né? Acho que vocês viram a gente divulgando, né? Sim. Então eles mandaram para vocês aí o kit, né? Obrigada. Os 3 produtos deles aí. Obrigada, muito bom, Douglas. é bem legal. Tira o olho que é meu. Desenho de uma via só. O bom é que agora tem um kit para cada lá. Legal, Eu comprei o kit, então esse aqui já fica pra mim que eu já começo. E o outro e quando chegar, fica seu. Que legal. Não, brincadeiras à parte, nós dois. Gente, eu queria mostrar para vocês aqui também, ó. A Malu lá trouxe um presente aqui para nós. Você está desenvolvendo isso daqui, né, Malu? Não tá comercializando ainda. Esse já faz parte do nosso portfólio. Esse faz parte do portfólio, mas não a cobertura, tá? A cobertura nós desenvolvemos especialmente. Assim, essa cobertura foi feita o bolo especialmente para vocês, mas a cobertura, né? Vocês fizeram pra gente. Exatamente. Isso. Vocês vão ser a cobaia, porque se alguém passar mal é vocês. Brincadeira.
Essa cobertura aí de whey protein. Whey protein. Ele é um bolo do que, Malu? Ele é um bolo de cenoura. Nossa. Aquele ali. Cenoura com gotas de chocolate 70%. E a cobertura, nós fazemos a nossa cobertura convencional com chocolate 70%. Sim. Esse não. Esse a gente fez mesmo com cacau 100% à base de whey protein. E é um bolo piscina, né? É um bolo piscina. Eu tô vendo aqui, minha boca tá enchendo d'água. Sim. Ai, meu Comendo Deus. sozinho. Sabe aquele bolinho que é feito pela avó? Então, esse Não, é e de verdade, cara, eu e o Camirelli, a gente tem poucos parceiros, né? Porque a gente gosta de divulgar o que é bom, né? Exato. A gente tem que divulgar o que é bom, a gente Sim. tem essa responsabilidade. Aham. E de verdade, cara, é absurdamente fora da Obrigado. casa o produto de vocês, cara. Obrigado de Muito bom. vocês, Aquele gente. bolo. É que eu sou uma beleza pra guardar o nome de tudo. De cacau porque- trufado. Cacau trufado. Com pasta de amendoim. O Camirelli quase não comeu. É um dos nossos carros-chefes. o Eu bolo quase de não comi, cacau. porque na hora que aquela eu pasta de acordei amendoim pra embaixo comer. ali, no recheio. Você não comeu de comeu? pasta de Não, amendoim, comi. né? Ah, Também mas é um ele bolo tinha que comido tem quase muita tudo. saída, mas tem o que é recheado com ganache de chocolate também, que é maravilhoso. Que é maravilhoso. O que a gente comeu na sua casa? Nós comemos aquele dia, foi o de maçã. Maçã com uma pastinha de amêndoa. castanha de caju. Maravilhoso. Castanha de caju. Não, e de verdade, cara, muito bom. Muito bom o produto de vocês. Agora vamos Obrigado. experimentar a coxinha, né? Postinho, bolinho caipira. Nossa, aí tem bolinho caipira, gente. Ó, pra você ver. Mas não é tão difícil se manter aí comendo saudável. Hoje, graças a Deus, existe vocês, né? Porque se você puxar na minha época, não que eu seja muito velho, mas quando eu comecei fui pensar em fazer dieta, cara, não tinha nada. Foi Proteína meados- tinha que ser albumina. meados Você já é da minha de- época. é. Dudu. Sim, sim. Você Albumina treina ruim. desde sempre. Albumina, você abriu o saco, dava ânsia. O suprimento melhorou muito, né? Melhorou. Nossa, o sabor do demais, suprimento era hoje horroroso. ele é bem mais... O whey, E hoje né? você ter O whey essas também. opções de horrível. você comer também facilita muito. Sim. Meu, tá no desespero, tá com vontade de comer um doce. E além de ser saudável, ele é sem glúten, né? Sem lactose também. Isso, sem adição de açúcar. Sem E adição de agora açúcar. vamos criar uma missão, deu uma ideia aqui. Ah, Você podia desenvolver uma receita do Casal Convida. com certeza. Aí, ó, já. Aí, ó, Com certeza. vamos fazer? Bora. Bora fazer. Bora Vai fazer. pensando, vamos orar a Deus, ver se vai ser bolo, o que vai ser. A gente Bora. trabalha com ele Com no toda canal. hein? certeza. Com Seria toda legal, né? certeza. Sim. Fazer a gente que queria desenvolver uma linha de doces, né? Quem sabe fazer um protein ball, assim, uma Verdade. coisa do tipo. E conta com a gente pra ajudar a formular a receita consumir aí. depois Sim. do treino ali. Muito bom. As pessoas hoje em dia, o nosso tempo é o bem mais escasso, né? Sim. Então a pessoa, se ela tem uma facilidade, que é o propósito da Bolo Saudável da Malu, é promover a pessoa mais tempo para ela passar com a família. Sim. E deixar pra gente cozinhar pra ela, pra gente fazer Sim. um bolo, Sim. pra gente fazer uma sopa, que a gente trabalha Sim. com sopa também. Faz sopa também? Fazendo sopas. Poxa vida, eu acho que as pessoas elas são muito gratas por isso, né? Você salva a minha pele, eu vou receber, fazer um café de negócio na minha casa. Sim. É verdade. Tem seu bolo lá e todo mundo gosta. E ó, Sim, eu vou é maravilhoso. Eu vou na casa de Nossa, vocês muito um bom. dia, eu vou te dar uma missão pra você melhorar. Mousse de maracujá proteico, que a base dele é batata doce. É que ele Isso daí é faz. minha. O bolo de pote de maracujá. Essa é a minha Bolo de receita. pote de maracujá. Aí tem o bolo de Eu pote vou de lá. Eu te mandei. Eu vou lá, vou Bolo de pote fazer de pra você maracujá. ver. Ah, dá pra gente adaptar. Porque daí isso você aí. adapta. É, Aí você exato. deixa no Deixa mais já fica gostoso. bom. Aham. Mas posso falar pra você? Tinha no meu portfólio bolo de batata doce. Eu fazia bolo de batata doce Com mousse de maracujá em Não, eu cima. colocava ganache de chocolate. Meu Deus. Bolo de batata doce. Esse mousse a Mirelle fica doida. Nossa, Eu faço, a Mirelle come. Quando eu tô de tudo. dieta, bem certinho, né, Não, amor? casal com vida, bolo de batata doce. Aí, É. ó. Vou botar no portfólio. Ó. Quando eu tô Faz na a dieta cobertura com whey. certinho, eu falo, Marquinhos, vontade de Pode comer usar um a cobertura docinho. de whey, já fica joia. Bolo de batata Estudar doce. essa receita, né? Eu fazia também, Marcos, acho que assim, o sabor, ele ficava gostoso. Ficava com um pouquinho gostinho de amargo, mas bolo de abacate. Abacate. Caramba, Fiz bolo de abacate, bolo de tapioca. É porque na dieta cetogênica e low carb, se a Eu só uso tapioca bastante, né? não entra. A tapioca não entra por causa do entra. carbo, mas o Isso. abacate entra. Então, o abacate Nossa, entra. abacate eu o nunca abacate, fazia bolo de abacate, fazia bolo de batata doce. Tinha o Só que a pão de batata doce não brócolis com entra, frango, né? né? Só que aí eu posso desenvolver, entendeu? O bolo especificamente pro casal com vida. É, porque delícia. nós já. Não é que é o carbo, né, Dom? É. Tem que ter carbo pra crescer, né? Semana eu fiz as postagens lá, vocês devem ter acompanhado, né? Falando sobre o emagrecimento com hipertrofia, Hipertrofia. depois o benefício, a função da proteína e carboidrato, e finalizei com o vídeo essencial. falando do que o pessoal tá fazendo, né?
A dieta cetogênica, a dieta low carb são estratégias de dieta, né? Aonde Mas que é por um você tempo. é tempo curto. E tipo assim, resultado é ganhar massa muscular, cara. O foco sempre tem que ser esse daí, desenvolver a massa muscular. Ganhar massa É o você que vai pode te dar comer. mais liberdade, cara. O pessoal vê na internet, né? Vamos comer um docinho de leite pré-treino, um docinho de leite pós-treino, mas você tem massa muscular para isso hoje? É isso que é o foco. Se você não tem, não vai adiantar. Se esse docinho do pré e do pós, ele vai acabar atrapalhando o processo. Então são fases, né? São fases. O emagrecimento, o foco teria que ser sempre o ganho de massa muscular, cara. Principalmente nas mulheres. Porque a mulher sempre quer emagrecer. De qualquer custo. A mulher ela é mais fervorosa nessa questão, né? A gente tá gordinho, mas a gente não fica triste, né? A gente quer se O cuidar. homem é muito tranquilo. É muito A boa mulher, com isso, ela baixa a autoestima, fica chateada. Ainda mais se for casado já, aí põe daí uma tem roupa jeito. que servia, não serve mais, fica triste. Então a mulher, ela é muito enérgica Sente nessa mal. parte. E a mulher que emagrece sem o ganho de massa muscular, ela vai continuar triste, porque a hora que ela se vê no espelho, ela vai falar que ela emagreceu, mas ela tá Mas toda tá flácida. flácida e É o que eu caindo. falei pra Malu. Então não adianta. Então, principalmente a mulher, o foco tem que ser mais ainda no ganho de massa muscular, porque é onde sai a Desenhar o gordura corpo entra o na músculo. musculação. Aí você vai falar, caramba, eu emagreci 10 quilos, mas meu, tô perfeito. É isso que eu queria. E o peso não é muito importante, né? A gente comentou lá na casa de vocês, né? E essa sua estratégia nutricional que você passou pra gente, que foi uma oscilação de carboidrato, eu nunca tinha visto isso numa estratégia com nenhum nutricionista. E olha, eu já passei bastante nutricionista. Não é de nutricionista. Não é de é de Isso fisiculturista. daí vem do mundo do bodybuilder. Então, mas você adaptou todo mundo Sim. no mundo da nutrição, né? Sim. E você tá indo de encontro do efeito manada, que a gente chama. Exatamente. Eu achei muito interessante. Eu falei assim, poxa vida, é diferente. E sem falar muito bom a essa- manipulação que você pode fazer durante o dia na dieta, né? Porque o corpo que você quiser humano comer, você safado. come. O corpo da gente é safado, ele se acostuma. Eu normalmente eu não inicio nessa dieta, mas como o nosso trabalho também é propósito e Deus que direciona, então quando eu comecei a mexer, vou começar aqui. Porque eu sempre falei para todo mundo, eu sento de frente ao computador para começar a fazer protocolo, não é o Marcos que está fazendo mais. Eu deixo Deus Entrega. conduzir, Exatamente. eu fecho o olho e eu não penso, eu não memorizo, eu só faço. E eu deixo ele conduzir ele mesmo. E até hoje, graças a Deus, acho que eu não tenho errado. Né? Não. Tá na mão do homem certo, né? Na mão de Deus, É o né? resultado, é o resultado. É isso aí. Desde que você queira, né? Claro, viver o processo, viver o resultado, não se cobrar muito e, né? Claro, a gente saber o que a gente está se alimentando de forma correta, assim, nada extravagante, Sim. aquela coisa que você... eu estava até comentando com a Mirielle, que é a moça que trabalha comigo em casa, ela falou que tem um rapaz que emagreceu 35 quilos, que o rapaz come de tudo. Que ele não se priva de comer de tudo, entendeu? Então ele emagreceu 35 quilos comendo de tudo. Porque tem hoje essas, né, a gente vê essas estratégias e tal, que, funciona, não tô falando que não funciona. Funciona. Mas por um determinado É curto período, tempo. é curto tempo. Você tem vontade, eu no Tem o efeito caso... sanfona É. também. Sabe onde que é o pior erro ainda? O ser humano ele tem mania, na hora que ele chega no objetivo dele, ele larga a mão. Então já cheguei. Agora eu posso comer. Se o voltar cara a tá fazer tudo. passando no profissional, ele para de pagar o profissional. Você entendeu? Ele acha que ele já pode, porque ele emagreceu, começar a dar uma saidinha na dieta. E o corpo, eu falo, Deus, como Deus é perfeito, então ele fez nosso corpo perfeito. Então o nosso corpo é adaptável a qualquer tipo de situação. Então você não pode viver numa estratégia de dieta a vida inteira. Porque o corpo ele adapta àquela situação. E a gente não nasceu para fazer atividade física. Nosso corpo nasceu para armazenar energia para a gente poder, numa situação de dificuldade, sobreviver alguns dias com aquela energia que está dentro do corpo. Então, o liberar essa energia nada mais é o equilíbrio do que você está comendo. Se o corpo ele entende que você está tendo todos os nutrientes ali durante o dia, para que reservar? Ele solta. Então, é esse o fundamento do negócio. Então, não tem como restringir tudo. Se Deus criou arroz, feijão, frango, ovo, batata, carne, legumes, verdura, fruta, ele é perfeito, então você precisa de tudo. Você precisa de tudo para você viver. É uma máquina que você está tocando. E o combustível foi Deus que deu. Aí a pessoa tira um, tira o outro, fica de jejum, não faz isso, faz aquilo.
uma hora vai dar ruim. Eu já vi casos de pessoas terem leucemia por causa de dieta, de faltar nutriente. Felizmente, né? Agora vamos voltar em vocês dois. Continuando na parte de quando eu conheci o Douglas, a gente passou, né? Eu tava falando, passamos a morar junto. E ele foi se envolvendo comigo nas coisas da igreja. Eu sempre orando, Senhor, o Senhor muda ele, porque até então veio a pandemia, não tinha esse negócio de sair, porque o Douglas, ele era baladeiro, ele bebia muito, né? Ele tinha a vida dele mundana. Rolezeiro. Né? Rolezeiro. Ele tinha a vida dele mundana. E foi quando, né, eu simplesmente orando, você vai mudar ele, vai mudar ele. Ele passou, ele falou, eu quero, né, participar da célula com você. Ele se decidiu, eu nunca insisti pra ele. O Espírito Santo trabalhando, nada. né? Começa a incomodar, né? Nunca insisti pra ele fazer nada. Nunca coloquei pra ele fazer nada. E aí foi quando as igrejas foram voltando, né? E aí ele falou, eu quero ir num culto. Ele foi num culto. Primeira vez que ele foi lá, ele já aceitou a Jesus, Deus, o Espírito Santo tocou nele. Já tomou uma rasteira logo no primeiro dia. Aí assim, aí tocou nele, e aí no mesmo ano da pandemia, né, que voltou os batismos, ele falou, eu quero me batizar, fez um cursinho lá na igreja da cidade, quando nós estávamos lá, se batizou, e aí Deus foi trabalhando, aí hoje, assim, é engraçado, o Marcos, porque assim, eu sou uma pessoa assim que é um pouco desafiador para mim entender a Bíblia. O Douglas veio, lê, entende tudo, me incentiva, isso aqui acontece nessa parte, acontece nisso. Ele me explica tudo, as coisas que eu tenho dificuldade, algum versículo, ele é assim que funciona. Se ele não sabe, ele vai buscar a informação. Depois te traz. E me traz informação, você entendeu? Então assim que... Né, eu falei, Senhor, né, a pessoa que o Senhor for me abençoar para ser o meu marido, eu quero que se aprofunda mesmo comigo, né, na tua casa, na tua presença, que entenda, e principalmente também, né, Marcos, eu peço assim que tenha amor, né, que tenha amor como um casal, porque a partir do momento que nós passamos a morar junto, se passou assim, a minha conta agora com a gente não, eu não quero mais vivenciar isso. Se a gente é um casal, a gente não tem que esconder nada um do outro. As contas, dois, né? O dinheiro é de nós dois, entendeu? Então, então assim, é assim que vai funcionar, ok? Já falei pra ele, não, super concordo com você, entendeu? Ele falou, concordo, porque um casal não tem que ter. Ela acreditou, mas com o pé atrás, sabe? Porque eu cheguei e falei pra ela, você não tava vindo, como ela falou, uma vida mundana mesmo. Álcool, bebia muito álcool, era muito baladeiro, assim, nunca experimentei drogas, graças a Deus. E até eu falo pra ela, se você continuasse nessa pegada que eu tava, eu não ia durar muito tempo. Eu não ia durar muito tempo. E fábrica é complicado, né, Rô? Mas fábrica é complicado. Mas eu passava a semana inteira naquela, sabe, abstinência de álcool, no final de semana eu extravasava. Eu não gostava muito de beber no meio de semana, mas aí chegava no final de semana eu tirava atraso da semana inteira. Era bem assim. E aí eu lembro que eu tinha um Instagram na época, tal, que era meu, mas todas as minhas contas eu falei assim, aqui a senha, você tem total autonomia para mexer, para usar. E aparece, né, uns fantasminhas ali, né, no passado. E ela brava, eu falei assim, calma, meu amor, se eu estiver fazendo alguma coisa errada, você vai ser a primeira a saber, você tem acesso, meu Instagram tá no seu celular. E aí ela sempre desconfiada. Até e as coisas do passado demora um pouco pra assumir, né? Porque a primeira coisa que eu falei pra ela, eu falei assim, amor, senta aqui, vamos conversar. Vou te contar todo o meu passado. Tudo que eu já fiz nessa vida. E abri todo o meu jogo pra ela. Assim, e aí, tá disposta? Eu estou disposto a mudar. E você, está disposta a acreditar passar o processo junto, né? Está disposta a acreditar no meu processo de mudança? Você estou, então tá bom. Então a partir de hoje, vamos cancelar o meu Instagram, vamos fazer um Instagram meu e seu, entendeu? Com o seu, vamos fazer o meu e seu. O meu WhatsApp, você tem todo acesso, a senha é esse. O meu celular, você tem todo acesso, o meu e seu. Tudo é nosso. E é nosso. Eu acho que a família é isso.
o nosso. Não tem essa mais, meu Instagram, meu WhatsApp. Se você não deve, Você não tem. não precisa esconder. E você tá bom, perfeito. Mas mesmo assim, o medo batia. A insegurança, né? Demora um tempo, né, cara? Até se acostumar. Acho que uns 3 episódios atrás o pastor Vanderlei esteve aqui e ele cuida de família, né? Aí a Mirelle reclamou pra ele: ô pastor, eu falo com o Marco é assim, nunca me ouve, daí vem um amigo, fala, ele faz. E nunca escuta a gente. Daí ele virou e falou pra ela, até eu me surpreendi na resposta dele. Ô Mirelle, não fique bravo com ele. Eu tô casado há 30 e poucos anos, hoje eu escuto a minha esposa, é processo. Não é do dia pra noite que ele vai te ouvir, nunca fique bravo com ele por causa disso. Enganar, né? Mas tudo bem. Então você vê a maturidade do pastor, né? Você vê muitos pastores já puxando por, você tem que ouvir sua esposa. Não, ele falou, calma, fica tranquilo que com o tempo isso naturalmente vai acontecer. É um processo, vocês estão há 3 anos juntos, é muito novo. É muito novo. É um processo. Vai chegar uma hora que você vai falar, não, amor, é isso aí mesmo. Só que demora um pouco, não é do dia pra noite. Então não fique bravo, não fique chateada dele fazer isso. Então, mas hoje a gente, assim, tem bastante, assim, eu, né, confio bastante nele, demais hoje. Ele também confia muito em mim, porque, assim, foi o processo, entendeu? No nosso início, a gente teve muitos não aceitação, tanto da parte da família dele, quanto da minha parte, da minha família, porque eu estava viúva há pouco tempo. O pessoal não entende. Não entende, então assim, teve não aceitação dos dois lados, né? E foi o tempo, então assim, o que a gente ia fazendo? A gente ia ajoelhando em casa, orando, e a gente, sem cessar... E deixou Deus ir fazendo. E deixou Deus trabalhar, e foi quando nós, né, depois do momento que ele aceitou Jesus, foi quando nós entramos no acordo. Eu falei pra ele assim, amor, você sabe, a gente mora junto e tal, mas assim, você sabe que perante a lei do Senhor... Não é o correto, né? Agora precisa casar, né? Precisamos casar. É bom que vocês foram por parte, né? Isso. Fomos vivendo o processo. Aí foi quando nós decidimos, né, a casar. Ele falou, vamos casar na praia, meu sonho. Eu falei, meu sonho também. A gente foi correndo atrás de tudo. A gente conseguiu fechar tudo na pandemia com preço muito acessível. Muito melhor. Essa parte que foi 4 vezes menos do valor que nós conseguimos fechar. E assim, a gente, né, se casou o ano passado e até eu tinha, né, Marcos? Eu não conhecemos antes, né? Tinha conversado com a Mirielle, assim, Deus ainda de noite. Eu tenho vontade de casar na praia. Eu tenho vontade também. E Deus foi tão bom, mas Deus foi tão bom conosco no nosso casamento, que assim, eu tinha comentado isso com a Mirielle, que quando a gente fechou o local que a gente casou, porque foi assim, a gente tinha visto um outro local para casar. Na verdade, nós descemos pro litoral com 3 espaços em mente para visitar. Pra escolher um para casar. E não foi esse não. A gente foi no primeiro. Parece que o Espírito Santo foi do lugar, né? Aqui. É aqui. Aqui que eu quero vocês. E aí, quando a gente decidiu, eu me visualizando, descendo aquela rampa. Eu me visualizei. Um lugar perfeito. Descendo a rampa que é de frente pro mar. Eu me visualizei. E foi tão assim incrível que era tudo diferente, né? Assim, eu ia casar com vestido, faltando 2 meses, nem 2 meses, 1 mês e meio, foi refeito todo o meu vestido. E o cabelo meu, eu ia casar com o cabelo todo solto. Na semana do casamento, mudou tudo. Foi feito de lado, conforme eu tinha me visualizado, descendo a rampa com o cabelo de lado. E o mais emocionante, que eu falo assim, Senhor, se o Senhor estiver na frente, tudo vai dando certo. Abril, é difícil chover. Abriu o tempo. Fechou o tempo na previsão de chuva. 90% de chuva. Sexta, sábado e domingo. Sexta, sábado e domingo. Previsão, né? Não é previsão. A previsão era 90%. E o mais incrível é que nós chegamos lá na sexta-feira à tarde. E aí a previsão estava no outro dia de 90%. Aí eu falei assim, quando nós chegamos, não estava chovendo. Eu falei, vamos lá na beira a gente alugou uma casa bem próximo do local, vamos na beira do mar orar? Vamos. A gente se ajoelhou lá na beira do mar. Falei, o Senhor conhece o meu coração, o Senhor conhece o coração do Douglas, o Senhor sabe, eu queria muito, porque o espaço, ele tem um local também,
é bem legal esse espaço, porque ele tem a opção A. Se acontecer de chover, tem pra onde ir. Tem pra onde ir. Tem que ter, né? Tem o plano. Tem previsto, né? E Ainda tinha mais um plano. litoral. Só que, porém, a vista pro plano C não era tão bonita como a vista pro plano A. As fotos, A filmagem. Da forma que ficou. E aí foi quando a gente ajoelhou, a gente falou assim, a gente entregou mesmo pro senhor. O senhor conhece meu coração, o senhor conhece o coração do Douglas, o senhor sabe da nossa vontade, mas que seja feita a tua vontade. Faz do não melhor a nossa. jeito, né? Faz do melhor jeito. A gente chegou, tava aquele trovão de água. A gente chegou, caiu aquele trovão, a família do Douglas tudo lá junto conosco na casa. Todo mundo, assim, olhando pra gente. Vai chover. Você olha pra cara do pessoal, todo mundo desanimado junto, né? O pessoal cai, acaba tudo. A sua vibe, né? Todo mundo lá, só vendo o Douglas falou, amor, não fala nada, fica quieto, não fala nada, que Deus tá agindo. Passou, a gente dormiu, no outro dia, isso choveu até umas 4 horas da manhã. Quando a gente acordou 6 horas, as moças já estavam chegando lá para arrumar as madrinhas, as moças chegaram cedo, e aí eu saí lá fora e perguntei assim pro pai do Douglas, cadê o Douglas? O Douglas tá lá na esquina, eu fui lá na esquina, o Douglas, vem aqui, aquele solzão lindo. Sol assim, ó, sol assim, lindo. E aí ele falou, viu como que Deus é perfeito? Aí nisso, quando foi umas 10 horas, a cerimonialista me liga, falando pra mim assim, Malu, é o seguinte, previsão de chuva 70% à tarde. Eu falei, você vai fazer o casamento fora, não vai fazer dentro, não vai chover. Tem certeza, na hora não tem como mudar. Não tem como mudar. Vai casar embaixo de chuva. Vai casar embaixo de chuva. Não vai chover. Eu falei, não vai chover. Aí depois a dona do espaço me liga, Malu, a Mara me falou, eu falei assim, você vai fazer o casamento fora, é minha palavra. Ela tem certeza? Fica seguro. Se chover, eu faço da chuva também. Quem garante não falou que não vai chover. Aí eu peguei e falei, pode fazer. Aí quando foi, eu tava me arrumando, a cerimonialista levou lá pra mim, né? Ela, Malu, olha aqui, você tem sorte. Eu falei, não, é Deus, solzão lindo assim, ó. Nunca foi sorte. Ela mostrou, ela falou assim, você é danada, hein? Eu falei, não, sou eu, é o senhor. Aquele solzão. Dobra o joelho, mais sorte. Aquele solzão lindo, sabe? Assim foi do jeitinho que eu imaginei. Então eu falo assim que o Douglas entrou na minha vida, ele veio, ele me ajuda, ele criou o delivery da Malu, porque eu não tinha delivery, eu não tinha o delivery. A pandemia, né? Você conheceu a pandemia, todo mundo em casa, ninguém queria sair pra ir na loja pra alguém poder comprar. Nessa pandemia teve muita gente que se acabou e muita gente cresceu na pandemia, né? Sim. Quando ela pegou o Instagram dela, linkou o meu celular no Instagram dela pra mim receber, porque eu falei pra ela assim, ó, deixa eu abrir o delivery pra você. Eu tomo conta. Porque eu peguei, olhei no cheio de mensagem, olhei no direct dela, muito cliente que me falou assim, amor, você tá pegando muito dinheiro aqui, tem muita gente querendo comprar pra você. Direto. Ela falou assim, deixa eu montar o delivery pra você. Ela falou assim, tá bom então. Ela já linkou meu WhatsApp, falou assim, por que eu fiz isso? Acabou o sossego. Acabou. E começar. E eu não sabia, nunca tinha montado no delivery. Comecei do zero, né? Fui capinando o mato ali. Aí peguei, fui desenvolvendo métodos para melhorar o atendimento, né? E com o tempo acho que deixei esse processo um pouquinho mais redondo. Não é o ideal ainda. A gente quer automatizar esse processo, mas tem programa, né? Tem programa, chega no pedido pronto para você. A gente testou alguns, mas ainda não achamos um que atende. Porque a nossa produção ela é muito específica, né? A Malu ela produz até quinta-feira, então preciso de um programa que vai avisar para o cliente quando ele mandar mensagem na sexta. Ó, a produção vai ser na segunda. Entendeu? Mas tem. Eu acredito que tem. A gente vai achar um que. E aí, quando eu comecei a atender os clientes, o delivery, nossa, começou a bombar. Aí eu falei assim, mas agora eu vou entregar isso de carro. Eu falei assim, meu Deus. Eu falei assim, não, vou procurar um motoboy para ajudar. E uma empresária também, amiga da Malu, falou assim, tem um motoboy que faz o serviço para mim, eu vou passar o telefone. Eu entrei em contato com ele. E falei assim, cara, dá pra fazer, não dá. O cara começou a fazer, nossa, era muita viagem de produto da Malu pelo livro. E esse cara, a moto dele fundiu o motor. Cara. E eu já tinha tirado um celular pra ele. Ele falou assim, meu celular bichou. Eu falei assim, não, eu tiro pra você, eu não posso ficar sem você. Tamo junto, né? Tirei pra ele, ele trabalhou acho que uns 4 meses, pegou a moto dele, parou de funcionar, não trabalhou mais. E aí também sumiu no mapa, não pagou o celular, eu falei assim, não. Amém, né? Não é pra ser, vamos achar outra forma. E aí a Uber começou a desenvolver o Uber Flash. E aí acabou salvou a vida, entendeu? E aí eu falo assim que ele entrou, ele me ajuda bastante, me ajuda com umas coisas assim,
da igreja, né, assim, em questão de Bíblia, me incentiva a ver esse filme, que esse filme tem muito a ver com o que você está buscando. Então, assim, ele gosta muito de ler. O Douglas fala, né, que uma pessoa que não tira muito, que não tira o conhecimento é a leitura. E ele gosta muito de ler. Ele, amor, vê esse podcast. Que nem ontem mesmo ele falou, amanhã a gente vai para lá pro Marcos, vê esse podcast. Que é sobre propósito. Então, assim, ele me incentiva muito, ele me ajuda bastante, me ajuda tanto com as coisas em casa, com as coisas na fábrica, trabalha comigo meio período ele trabalha, né, em Taubaté. Então eu falo assim que o Senhor me abençoou ele do jeito que eu pedi, muito mais ainda, porque ele é aquele marido mesmo que tá ali comigo, pegando na minha mão, me apoiando, que acredita em mim, entendeu? Que acredita na capacidade, acredita na empresa. Sim. Então, assim... Então, assim, eu falo assim que ele é uma pessoa assim que realmente o Senhor falou, filha, eu vou te dar. Mas vai ser um pouquinho trabalhoso. Mas foi rápido, assim, foi um trabalhinho rápido. Foi um trabalho ligeiro, nem não foi muito sofrido. Então, assim, eu falo que eu sou muito grata, né? Por tudo que o Senhor faz, vem fazendo. A gente passa questão de provas, provações, a gente passa, mas sim, Deus tá ali sempre nos amparando. Você entendeu? Então, eu falo que o Douglas é um presente na minha vida, né, meu amor? O meu devocional hoje falou assim: eu não prometi que ia ser fácil, mas estarei do seu lado. Exatamente, exatamente, tá, né, meu amor? Em nenhum lugar eu falei que ia ser fácil, mas eu tô com você todos os dias, né? Então tá boa. Depois que a gente entende isso, fica mais leve as situações, né? Sim. E a Malu fala, né, que o Douglas gosta de Bíblia, mas você imagina, né? Uma pessoa que passou tanto tempo no deserto, e aí ela encontra o oásis, ela quer se esbaldar de beber água ali, entendeu? E é isso. Ainda mais pra quem gosta de ler. Sim, eu tô adorando. Eu sou péssimo. Pra ler. Leitura pra mim... Você não tem foco ou você não gosta? Não gosto. O único livro pra mim é a Bíblia. A Bíblia eu leio. É a melhor leitura. Eu tive que desenvolver uma forma pra me ler, mas eu leio. Agora eu tô naquela fase de transição que é o que eu falei pra você, ler pra aprofundar. Entendi. Eu ganhei a Bíblia do estudo do Luiz, né? Sim. Eu vi um vídeo esses atrás, não sei se você viu, que eu postei a quantidade de conexões que tem na Bíblia. Quase 65 mil conexões. Eu postei no meu store. Eu não vi isso. Meu, louco, cara. São as cruzadas, né? As referências cruzadas. Você pega um versículo que cruza com o outro lá no outro livro, que volta pra cá. Aí tem um americano fez esse estudo. Ele formulou um gráfico, 64 mil, quase 65 mil referências cruzadas. E ele justificando, porque tem muita gente que tem dúvida que a Bíblia foi escrita da forma que foi escrita e acha que foi só as pessoas. Ele comprovando com essas informações que humanamente é impossível fazer o que tem na Bíblia. E sendo que foram 40 pessoas diferentes que escreveram. Uau. Então é humanamente impossível se desenvolver um livro igual a Bíblia. Não tem como. Pelos estudos dessas referências cruzadas. Então ele comprova que é algo muito maior do que pessoas que fizeram a Bíblia, né? Que desenvolveu, que criou a Bíblia. As pessoas foram só instrumento, né? Sim. Escreveu foi Deus. É legal que você pega as profecias dos profetas na Bíblia. Uma liga com a outra. Que elas se refletem lá no Novo Testamento, depois de 2000 anos depois. O que eles falaram 2000 anos antes está acontecendo 2000 anos depois. Sim. O que eles falaram sem colocar uma vírgula e sem tirar. E aí quando você começa a estudar e entender isso daí você começa a entender a real ligação, né? Porque a Bíblia não é só pegar e ler. Se você pegar e ler, você não vai entender nada. Sim. Você tem que ir para se aprofundar. Tem que se É que aprofundar. tem um contexto ali, é que tem uma questão assim de costumes, uma questão de cultura, né? Então se você não conhecer a cultura de onde aconteceu aquilo ali, você acaba dando uma viajada mesmo. É difícil, né? Depois você tem que buscar além da Bíblia, né? É igual a ceia, né? O nosso bispo deu uma lição para nós da ceia, porque o cálice, né? Porque Jesus tem a simbologia do cálice, né? Eles falam que na cultura judaica, por exemplo, se eu vou casar com a Malu, eu não vou pedir para a Malu se eu quero casar com ela. Eu vou dar um cálice pro pai dela, no caso representado por você vai pegar e você vai chegar
oferecer o cálice para ela. Se ela aceitar o cálice, É porque ela quer. e é o que a gente está fazendo, né? Na verdade, quando a gente vai fazer a Santa Ceia, a gente está falando para Jesus, estamos aqui, esperando ainda, né? Eu sou sua noiva, estou aqui te esperando. Cara, e quando o meu bispo André, que é um amor de pessoa, a gente ama a vida dele, quando ele deu essa simbologia pra gente, meu Deus, isso aí... Você começa a entender. Você começa a entender que assim, não é só ler a Bíblia, eu preciso buscar o Tem que conhecimento, aprofundar. conhecer a Pra verdade, entender o porquê do e a gesto. Né? verdade os libertará. Eu preciso entender a cultura. Não é só um cálice, né? Não é um objeto. Né? Tem um fundamento. Exato. E o legal da Bíblia de estudo é isso, né? Que ela aprofunda e explica, né? Ela explica tudo do porquê de cada coisa. E é doideira que a Bíblia estuda. É muito gostoso. Gente, eu queria agradecer vocês. Eu sei que é corrido, né? O programa vai trabalhar já. Não é nem daqui a pouco, é já. A vida é assim. Por pouco tempo. Por pouco tempo. Logo a gente já vai poder ficar a tarde inteira batendo Se papo. Deus quiser. Em nome de Esse é o Jesus. foco. Esse é o foco. Obrigado pelos pelos presentes, presentes. pelo bolo, Vocês merecem. a coxinha e os bolinhos a gente vai mostrar durante a semana, né? Uma comidinha para noite. Obrigado por vocês terem vindo, uma história maravilhosa. Eu sei que deve ter muita coisa ainda aí para falar. Mais um podcast a gente termina. Show de bola, cara. Até esqueci de finalizar. Então, se você gostou desse episódio, deixe seu like, deixe um comentário que assim ajuda o YouTube a entender que nosso conteúdo é relevante e entregar para mais pessoas. Manda pro seu amigo. Manda sempre pro inimigo, porque uma história dessa, às vezes você tá passando por essa situação e não sabe o que fazer. Converter seu inimigo. Vai para Jesus que ele resolve tudo. Isso aí. Com toda certeza. E é isso, galera. Muito obrigado. Obrigado a vocês. Obrigada. Valeu, galera. Até a próxima. Show de bola.